O Via Justiça de hoje é sobre o princípio da boa-fé no novo Código de Processo Civil. Nossos convidados, o juiz Fabrício Simão da Cunha Araújo, da primeira Vara Civil de Teófilo Otoni, e o defensor público Marcos Lourenço Capanema de Almeida. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Princípio importante do direito, a boa-fé ganhou posição de relevo no novo CPC. Doutor Fabrício, doutor Marcos, como a boa-fé está colocada no novo código? Qual é o status da boa-fé hoje? Doutor Fabrício. A boa-fé, ela veio, vamos dizer, ganhou um novo status, né? Aumentou o status no novo CPC, na medida em que ele colocou ela dentre as normas fundamentais. Então, ela ocupa ali um espaço de princípio fundamental que deve ser levado em consideração na interpretação de todas as outras normas do CPC. Já era uma previsão que era defendida pela literatura antes mesmo do advento do novo CPC, mas agora, com a positivação, ela ganha uma importância ainda maior. Doutor Marcos, a visão do senhor? É muito parecida com a do doutor Fabrício. A boa-fé como um princípio fundamental do novo Código de Processo, ela vai orientar a relação entre as partes, a relação entre as partes e o Poder Judiciário e a relação do Poder Judiciário na coordenação da solução dos litígios ali envolvidos. Claro que no antigo Código de Processo Civil, no revogado, nós também tínhamos a boa-fé. Vários julgados, dos tribunais superiores, do próprio Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, reconheciam a boa-fé, o princípio da cooperação entre as partes. Mas agora, no novo CPC, nós temos essa situação como uma norma, como um princípio fundamental da relação processual. Isso que o senhor está falando é justamente o que me leva a perguntar em que esse princípio se diferencia daquele colocado no Código anterior. Eu não posso dizer que nós temos uma diferenciação, porque no Código anterior, nós também poderíamos extrair a boa-fé. Agora, no novo Código de Processo, o princípio, como uma norma ele está previsto ali expressamente no sentido da boa-fé objetiva, de um padrão de comportamento esperado das partes, esperado do Poder Judiciário, dentro da relação processual. Então isso é a diferença, não tinha no Código anterior? Expressamente. Nós poderíamos dizer que não. Tá. Doutor Fabrício, a boa-fé no novo CPC, o senhor sabe que ela enfatiza agora um processo participativo, um processo cooperativo. Como isso se dá? Ela orienta de forma geral, como norma fundamental, o diálogo, o discurso das partes, né? Então, a boa-fé, no antigo CPC, eu acredito que houve uma expressão maior da vontade do legislador de significar que a boa-fé é objetiva, né? Ainda existia, na verdade, a maioria da literatura ainda defende e ainda não se atualizou que a boa-fé é subjetiva no processo. E com o novo CPC ficou bastante claro, como o doutor Marcos deixou também a opinião dele, que ela é objetiva, né? Então isso facilita muito a garantia da ampla defesa pelo órgão jurisdicional, porque não é mais necessário essa investigação da intenção da parte, dela ter ou não a intenção de lesar a outra parte. Então, ela se tornou muito mais funcional. Só para a gente deixar claro para o telespectador, vamos explicar a diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Essa diferença é muito importante. A diferença básica a boa-fé subjetiva, ela é a boa-fé do senso comum, que é aquela da boa intenção, da pureza da intenção. Então, o que você analisa na pessoa é se ela queria ou não lesar a outra, se ela estava ou não malcomunada, né? Com a intenção de fraudar o processo e etc. Na boa-fé objetiva, o que se analisa não é a intenção, e sim a conduta em si.
Então você esquece do que pode ter sido a vontade da parte e você foca em saber se a conduta dela seguiu parâmetros éticos socialmente recomendados. Então, se ela seguiu parâmetros de correção, lisura e cooperação também. Doutor Marcos Lourenço, como se deu a ampliação da exigência da boa-fé no processo? Foi só a partir do Código Civil de 2002? Não, a boa-fé no processo, ela já existia quando a então vigente o Código de Processo de 1973. Eu posso dar um exemplo aos telespectadores. Há um julgado interessante aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da lavra do desembargador Cabral da Silva, em que ele exigiu que uma parte fornecesse à parte ex-adversa o endereço da testemunha. Por quê? Porque aquela parte ela havia sido a empregadora da testemunha que poderia comprovar os fatos. O que nós temos aqui? Uma parte cooperando até com a parte ex-adversa na produção da prova. Ou seja, era uma situação existente dentro do código anterior. No código atual, nós tivemos um reforço a essa situação de boa-fé que deve exigir dentro da relação entre as partes no processo. Doutor Fabrício, como se deve dar o diálogo das partes com o juiz no novo CPC? Essa é uma boa questão e ela vai perpassar aí pela questão da boa-fé, né? Até eu tenho um livro publicado sobre esse assunto, que foi minha dissertação de mestrado, que é sobre a lealdade, né, no processo. E essa visão de que as partes elas têm que estar imbuídas de boa-fé, retomando uma questão ética que fica de difícil análise tanto pelas partes quanto pelo juiz. Então, o que a gente tem, né, no direito brasileiro? A gente tem, muitas vezes, processos que não rendem, que não têm efeito prático, que não são eficazes. E, muitas vezes, essa dificuldade de se definir o que é boa-fé. Então, o diálogo das partes no processo ele deve ser embasado em ampla defesa, em contraditório e em isonomia. Né? Então, a gente defende que não cabe à parte, por exemplo, esconder um endereço de quem é uma testemunha que notoriamente ela conhece. Ou também, por exemplo, ela ocultar bens, sendo uma parte dotada de patrimônio, ela ocultar bens também viola esse dever discursivo no processo. Então, o processo é um espaço criado pelo Estado, garantido para os cidadãos de se expressarem e buscarem defender as teses da melhor forma de interpretar o direito. E não um local de protelar, de buscar protelar que alguém que tenha razão receba aquele direito. Doutor Marcos, muda então, para melhor, vamos dizer assim, o princípio do contraditório. Ah, com certeza. O contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, esse dever até de solidariedade das partes, tudo isso que nós podemos encontrar na Constituição de 88, então é algo que certamente não sequer dependeria do novo Código de Processo Civil, nós podemos encontrar no novo diploma processual. E é interessante que esse novo diploma processual, ele reforça a ideia de que a boa-fé, ela existe tanto na relação entre as partes, como também na relação do Poder Judiciário com as partes. Ou seja, o Poder Judiciário, ele deve zelar, além daquela relação isonômica, como o doutor Fabrício disse, mas também ele deve tratar as partes com lealdade, de modo a não ferir a confiança que as partes têm no trâmite processual escorreito que vai levar ao efetivo exercício do contraditório, da ampla defesa do devido processo legal. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o princípio da boa-fé no novo Código de Processo Civil Brasileiro.
Participam do programa o juiz Fabrício Simão da Cunha Araújo, da primeira vara civil de Teófilo Otoni, e o defensor público Marcos Lourenço Capanema de Almeida. Doutor Fabrício, quais são os deveres do juiz a partir da boa-fé no novo CPC? Os principais deveres do juiz, e eu diria assim, o principal dever do órgão jurisdicional é garantir esse espaço discursivo democrático para os cidadãos. Então, é garantir que todo aquele que se sinta lesado ou todo aquele que não concorde com determinada pretensão possa discursar amplamente, de forma técnica, jurídica, científica, né? Então, o dever do juiz é garantir essas balizas discursivas que são as garantias fundamentais, o contraditório, a isonomia, a ampla defesa. Né? Mas o senhor acha que o princípio da boa-fé no novo CPC, ele inibe, de alguma forma, a vontade soberana do juiz? Não, eu não acho que inibe. Eu acho que ele poderia ter sido tratado de forma melhor do que foi tratado no novo CPC. Eu acredito que usar a expressão boa-fé acaba ainda deixando de forma indemarcada esse dever do juiz de garantir a ampla defesa, o contraditório e a isonomia. Né? Eu concordo que o dever dele é atuar conforme padrões recomendados e garantir às partes o direito discursivo, mas a boa-fé é uma palavra, é uma expressão que existe tanto para a filosofia quanto para o direito civil, e o direito processual ele tem sua autonomia científica. Então, houve uma importação dessa nomenclatura da boa-fé para o processo e eu tenho minhas dúvidas sobre quanto isso será benéfico. Doutor Marcos, esse diálogo que se dá entre as partes e o juiz acontece também pelo novo CPC? Terá que acontecer entre as partes ou não? Sim, esse diálogo entre as partes ele é até fomentado dentro do novo CPC, por exemplo, por meio das audiências de mediação, que agora há ainda alguma polêmica como elas serão implementadas, mas ele também deve existir entre as partes. Como o doutor Fabrício até ressaltou, as partes elas também são responsáveis pela formação do processo justo. Então, esse discurso que as partes devem ter deve ser também um discurso leal, um discurso que tem a obrigação de indicar os fatos com lealdade, ou seja, os fatos verdadeiros, não alterar a verdade dos fatos. As partes elas têm direito de expor as suas pretensões com precisão, de modo que elas não possam no futuro surpreender a parte ex-adversa. O direito processual ele deixou de ser lugar, né, para uma pegadinha, deixou de ser lugar para protelar a solução daquele conflito. Então acabaram as chicanas? Não podemos dizer que acabaram as chicanas, mas a força normativa que nós esperamos que a boa-fé tenha dentro do processo é uma força normativa de coibir essas chicanas. É uma força normativa de que nenhuma parte possa ser beneficiada em virtude de um prejuízo ardiloso provocado dentro do processo. Agora eu vou mostrar para os telespectadores o livro aqui do doutor Fabrício Simão da Cunha Araújo, a tese de mestrado, né, doutor Fabrício? A lealdade na processualidade democrática, escopos fundamentais do processo. Isso está dentro da coleção Estudos da Escola Mineira de Processo, editado pela Lumen Iuris. O senhor chama a boa-fé de lealdade, não é isso? Sim. Fala um pouquinho sobre o seu livro, doutor Fabrício. Porque a nomenclatura no CPC de 1973 era lealdade então o princípio legislado, positivado, era lealdade. O uso da boa-fé, eu acredito que se deveu ao Código Civil de 2002, então o legislador entendeu que poderia utilizar o mesmo princípio para searas do direito totalmente, manifestamente diversas. O direito civil é privado, o direito processual é público. Então, nesse livro, a gente aborda o princípio da lealdade, que, a princípio, para a literatura é o mesmo princípio da boa-fé, agora positivado, ele foi alterado, mas a gente aborda ele nesse sentido
de comparar ele e trabalhar ele a partir da ética, né? O que essa lealdade no direito público processual, ela é ética? É possível a gente estabelecer um discurso científico sindicável pelas partes a partir da ética? E a resposta que a gente chegou foi que não. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre a atuação das partes no processo judicial. As partes realmente se conduzem com total boa-fé nos autos do processo? A maioria das pessoas entra de boa fé, porque às vezes quer conseguir o seu direito, né? O seu direito que às vezes trabalhou no trabalhista mesmo, né? Às vezes trabalhou, quer o seu direito ali. Então, se formos parar para analisar, temos pessoas entrando na justiça, né? Agindo sim de má fé, porque o intuito delas é somente, né, em gerar lucros e ganhar uma indenização por aquele ato cometido que muitas vezes, né, foi um ato, não foi um ato lícito, foi um ato ilícito. A pessoa procura um processo, ela está procurando um auxílio para resolver alguma questão que ela não teve como resolver. Existem muitos casos de má fé no processo trabalhista, que a gente vê que muita pessoa sai e acha que vai ter direito de coisas absurdas, né? Mas tem casos também que são muito justos. Sempre tem as pessoas que querem levar vantagem em cima de outras pessoas, isso aí nunca vai mudar. Isso tá no brasileiro, está enraizado. Se está dentro da lei, se tem aquela lei que defende dessa forma, e aconteceu algo de errado, eu tenho direito sim de buscar na lei os meus direitos. Acredito que muita gente entra de má fé, se é a maioria eu já não sei dizer não. O que o senhor achou da percepção popular em relação à boa-fé no processo? A percepção popular, ela confunde um pouco o que seria a boa-fé subjetiva com a boa-fé objetiva. Eu acho que todas as pessoas, se acham lesadas, e a Constituição assim garante, elas têm direito a recorrer ao judiciário. E você recorrer ao judiciário e perder, né, ou seja, o judiciário reconheceu que você não tem aquele direito, não é agir de má-fé. Ao contrário do que várias pessoas demonstraram. O que é a má-fé é você, sabendo que não tem o direito, recorrer ao Poder Judiciário. E o senhor, o que achou da fala popular, doutor Fabrício? Eu acho que ela está assim, bem aproximada. O doutor Marcos falou muito bem, realmente, não se confunde perder a demanda com demandar de má-fé, mas eu acho que a visão ali de vários telespectadores é muito parecida com o que a gente vê na prática. Até a pergunta que o senhor fez mesmo sobre acabou a chicana, né? E o que a gente vê no dia a dia é que, assim, vamos dizer, uma grande parte dos réus, eles não estão lá para realmente encaminhar uma tese em que acreditam. Eles estão lá para protelar ao máximo o cumprimento da lei, né? Ouve a Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Vamos falar. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre a boa-fé no novo Código de Processo Civil Brasileiro. Participando do programa, o juiz Fabrício Simão da Cunha Araújo, da primeira Vara Civil de Teófilo Otoni, e o defensor público Marcos Lourenço Capanema de Almeida. Doutor Marcos, como o princípio da boa-fé no novo CPC, ele vai combater a chamada jurisprudência defensiva? Primeiro, a gente precisa explicar rapidamente para o telespectador o que é a jurisprudência defensiva. Todos sabem, né, de conhecimento de todos, que o judiciário ele está repleto de demandas, assoberbado. Tem mais demandas do que a força material para resolvê-las. O que ocorre principalmente nos tribunais superiores? Muitas vezes nós temos decisões que elas têm o intuito de, pode-se dizer, reduzir o número de demandas. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, ele inadmitiu os recursos porque a guia de depósito das custas havia sido preenchida à mão. Né? O Superior Tribunal de Justiça não permitia que houvesse a regularização da representação das partes, ou seja, da procuração, nas instâncias extraordinárias, ou seja, nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. E tudo isso servia mais
né, o que os estudiosos perceberam, para reduzir o número de demandas do que para realmente resolver os casos e realizar a paz social, trazer a paz social. No novo CPC, a regra é que nós podemos regularizar qualquer questão no processo. Então, se não foi juntada a procuração, antes de inadmitir o recurso, o juiz deve dar vista à parte, fazendo a efetividade do contraditório, da ampla defesa, para que ela sane aquele problema. Se há algum problema de uma ausência de pressuposto processual, o juiz deve permitir que a parte corrija aquela situação. Então, esse incremento do contraditório, do devido processo legal, da ampla defesa, ele vai segurar essa jurisprudência defensiva. Então, o juiz, para dar uma decisão que prejudique a parte, ele sempre deverá oportunizar a parte se manifestar para que ela possa sanar eventual vício que tenha ocorrido no processo. E ainda para os operadores do direito, um outro livro importante sobre a boa-fé no novo CPC, essa coletânea de artigos, vários autores, e tem aqui o doutor Fabrício falando sobre a boa-fé nos juizados especiais. Ele tem um artigo aqui que diz o seguinte: o dever de atuação processual discursiva, lealdade processual e a atuação em vacuidade processual nos juizados especiais a partir do novo Código de Processo Civil. Rapidamente, o que o senhor diz nesse artigo aqui, doutor Fabrício? Nesse artigo a gente está com uma abordagem bastante prática, principalmente para ajudar o operador do direito quanto às alterações do novo CPC em relação a esse dever aí que eu até prefiro chamar nem de lealdade nem de boa-fé, mas de atuação processual discursiva. Então, dentre as alterações, né, que foram significativas, só para a gente passar rapidamente, houve um incremento de algumas sanções, né, por deslealdade processual. No caso, por exemplo, a sanção por litigância de má-fé passou de 1% a 10% do valor da causa, né? O descumprimento do dever de pagar, né, que antigamente era sancionado com multa de 10% no artigo 475J, ele agora passou a ser, continua com os 10%, mas também pode configurar um ato atentatório à dignidade da justiça, que seria passível de sanção de até 20% do valor da causa, e em causas de pequeno valor, ele poderia chegar até 8 a 10 salários mínimos. Então, essa alteração também foi bem significativa do legislador, no sentido de permitir que causas de valor reduzido, que muitas vezes são as causas que envolvem os direitos mais fundamentais, como a gente pensar, por exemplo, um reconhecimento de paternidade, cujo valor da causa muitas vezes vai girar, vai ser simbólico, de R$1, de R$1.000, e que envolve um dos direitos mais fundamentais da pessoa, que é o de reconhecimento biológico e genético, ele não era passível de sanção nenhuma. Agora ele pode ser sancionado com até 10 salários mínimos, né? Então, tem alguns incrementos que são voltados, na nossa interpretação, para melhorar e para garantir de forma mais efetiva esse contraditório. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Marcos, eu pergunto para o senhor, a partir de agora o direito terá que ser dito em sua inteireza em todas as decisões, a partir dessa colocação da boa-fé, o senhor acha? Uma das implicações que nós podemos dizer que a boa-fé tem dentro do novo Código de Processo, levando em conta essa expressão, o direito na sua inteireza, talvez eu poderia dizer aquela obrigação de uma fundamentação das decisões. Não que isso não exista, que isso está na Constituição, já estava no Código anterior, mas o novo Código de Processo, ele esmiuçou o que seria essa fundamentação adequada. Não pode ser uma fundamentação genérica, não pode ser uma fundamentação que faça apenas a remissão a artigos de lei, uma fundamentação que faça paráfrase. Então agora nós esperamos que as decisões judiciais e os processos, eles possam realmente andar de uma forma melhor. 20 segundos para as considerações finais do senhor, doutor.
Eu estou animado com as alterações do novo CPC. Acredito que a utilização da nomenclatura não foi a mais feliz. Eu falo isso nesse livro que a gente teve a oportunidade de publicar de acordo com o novo CPC. Mas eu acho que a tendência é se aumentar a garantia dos direitos das partes no processo a partir da fiscalização do judiciário e também da conscientização que as partes são essenciais para a prestação da justiça. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.